As tartarugas marinhas fazem parte do reino Animalia, filo Chordata, ordem Testudines, subordem Cryptodia. Depois de meses em incubação, os filhotes de tartarugas marinhas rompem os ovos e juntos fazem seu caminho até o mar. Eles se guiam pela luz do horizonte e registram informações sobre sua praia natal, guardando-as para o resto da vida. Os filhotes nadam muito para atingir o mar aberto, onde se escondem em bancos de algas para evitar predadores e ficam lá por alguns anos, que são conhecidos como os anos perdidos. Quando atingem a maturidade, as tartarugas marinhas se tornam animais extremamente migratórios, cruzando o oceano para realizar dois tipos de migração, uma para a reprodução e outra para a alimentação. Assim que elas saem da fase de anos perdidos, vão para as zonas de alimentação, e quando atingem a idade reprodutiva, que pode variar de 30 a 50 anos de acordo com cada espécie, retomam para a praia que nasceram para se reproduzir e desovar. Elas podem migrar centenas ou milhares de quilômetros e dormir na superfície quando estão em águas profundas ou no fundo do mar sob rochas em áreas próximas à costa. Em mar aberto, as tartarugas encontram fortes correntes marítimas que as auxiliam a navegar por longas distâncias. Os mecanismos de navegação e orientação que utilizam ainda representam um grande mistério, que é estudado por várias gerações de pesquisadores ao redor do mundo. O que sabemos é que elas são capazes de detectar o ângulo e a intensidade do campo magnético terrestre. Uma das possibilidades de orientação é a presença da magnetita no cérebro das tartarugas. A magnetita é um mineral muito sensível à direção do campo magnético usado para fazer ímãs. A Terra possui um campo magnético que normalmente não pode ser detectado por seres humanos sem uma bússola, mas acredita-se que algumas espécies de animais têm a capacidade de detectar esse campo e podem utilizá-los em suas migrações. Há uma teoria que diz que as tartarugas conseguem utilizar para encontrar o seu caminho. Evidências já foram apresentadas quanto a algumas espécies marinhas terem a percepção ao magnetismo. Os principais indícios são as análises em laboratório, onde campos magnéticos são produzidos. As tartarugas, assim que nascem, vão direto ao mar, onde se orientam pelas ondulações que levam o filhote a se afastar rapidamente da costa, que aumenta suas chances de sobrevivência, e a orientação magnética, onde acredita-se que, por meio disso, elas são capazes de detectar o ângulo e a intensidade do campo magnético terrestre, onde é chamado de magnetorrecepção, que é a capacidade de detectar um campo magnético para perceber direção, altitude ou localização. O deslocamento das tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil foram mapeados pelo Projeto Tamar. Os caminhos percorridos pelas tartarugas são diversos e variam de espécie para espécie. Cada uma delas possui uma rota migratória diferente. Elas são feitas pelas tartarugas fêmeas durante o período de desova. Nesse período, elas vão para as costas da América do Sul, desovam e em seguida retornam para o mar em busca de alimento. Afinal, o processo migratório tem um grande preço energético. Os machos permanecem em alto mar, se alimentando e não retornam para as costas durante sua vida. Para começar a falar sobre as tartarugas que ocorrem no Brasil, vamos começar a falar pelas cabeçudas. Elas são tartarugas de mares temperados e procuram locais mais tropicais para desovarem. Elas vêm para o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Elas desovam e após esse processo, elas voltam para o mar, em busca de alimento. Elas vão para o estado do Ceará, no nordeste do país, e algumas vão para o Uruguai. Após isso, elas retornam aos mares temperados. Em seguida, vamos falar sobre as tartarugas de pente. Essas tartarugas são tartarugas que preferem locais de águas rasas e corais, mas eventualmente podem ser encontradas em mar aberto. Os locais de desovas dessa espécie no Brasil é a Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. Após a desova, elas podem migrar para o estado do Ceará ou até mesmo fazer grandes viagens indo parar na África, no país de Gabão ou de Senegal.
Agora, as tartarugas verdes ou aruanãs. Essas tartarugas habitam águas costeiras com muita vegetação, ilhas ou baias onde estão protegidas, sendo muito raramente avistadas em alto mar. Elas são tartarugas que preferem mares tropicais e seus principais locais de desova são Fernando de Noronha, as Ilhas Oceânicas de Trindade e a Reserva Biológica de Atol das Rocas. Após as desovas, elas migram para diversos locais do país e exterior, podendo ser encontradas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Ceará. Outros países que elas também ocorrem é na Nicarágua, Venezuela e Senegal. Agora, as tartarugas oliva. Elas são tartarugas principalmente encontradas em águas rasas, mas também podem ser encontradas em mar aberto. Os locais de desovas dela são em Alagoas, Bahia e principalmente em Sergipe, onde se localizam a maior quantidade de ninhos por temporada. Após a desova, elas voltam para o mar e às vezes fazem uma migração em direção ao estado de Santa Catarina. E por fim, a maior espécie de tartaruga marinha, as tartarugas de couro. Elas são tartarugas que vivem maior parte de sua vida em zonas oceânicas. E seu local de desova no Brasil é no litoral do Espírito Santo. Apesar disso, elas também já foram avistadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, além do país africano Gabão. Um estudo feito por pesquisadores do Centro de Ecologia e Conservação da Universidade de Exeter, na Inglaterra, mostra que as tartarugas de couro são as mais amplamente distribuídas de todas as espécies de tartarugas marinhas. As trajetórias populacionais observadas das tartarugas de couro são variadas. No Pacífico, os números sofrem um declínio vertiginoso e sem sinais de recuperação. No Atlântico Norte, as tartarugas de couro têm uma trajetória variada, com algumas diminuindo e outras se mantêm estável. Já no Atlântico Sul, a rota foi totalmente definida, com até 40 mil fêmeas aninhadas no Gabão. Estudos relatam que as tartarugas que seguem a rota migratória do Atlântico Sul dispersam para 3 tipos de habitats, que são eles: Atlântico Equatorial. As tartarugas de couro que escolhem esse habitat passam a maior parte do seu tempo no alto mar. As que escolhem seguir para o habitat temperado da América do Sul e para o habitat da África Austral se aproximam mais da região onde se acredita serem termicamente limitadas, com a temperatura variando de um habitat para o outro. Acredita-se que elas fazem isso por causa do seu forrageio. Nós devemos nos importar com as rotas migratórias das tartarugas, pois muitas delas acabam em regiões pesqueiras, principalmente a pesca com palangre, o que é fatal para as tartarugas na maioria das vezes. Acredita-se até que esse seja um dos motivos para o declínio vertiginoso de tartarugas de couro no Indo-Pacífico. Estima-se que, a cada 1000 anzóis colocados na água, pelo menos uma tartaruga é capturada acidentalmente. Recentemente, o projeto Tamar iniciou uma pesquisa chamada Constelação das Tartarugas de Pente, onde pesquisadores irão acompanhar a rota migratória das tartarugas de pente, pois a espécie continua classificada como ameaçada de extinção. E saber onde as tartarugas adultas vivem entre seus períodos reprodutivos ajuda a tentar preservar as espécies. Tendo em vista tudo que foi mostrado no vídeo, conseguimos entender a importância da migração das tartarugas marinhas e, com isso, a importância também de preservar essas rotas e fazer com que elas cumpram seu ciclo de vida, desde o nascimento, a fase de alimentação, até a reprodução, e que consigam se perpetuar por longos anos.